Olá, muito bom dia a todos. Hoje completamos 263 dias em reflexão, em oração, e no dia de hoje a gente fala sobre o ritmo da caminhada. Você está feliz com o ritmo que você está andando, com o ritmo que as coisas estão acontecendo na sua vida? Como a percepção do tempo, né? Depende de se você está engajado em alguma coisa, a sensação é que o ritmo das coisas está acelerado, né? Às vezes a gente tem a sensação de que nada acontece, mas é engraçado pensar que o nosso dia, independente de como ele seja, ele tem a mesma quantidade de horas e que os segundos, os minutos, as horas passam, né? Levam o mesmo tempo para passar do que um dia produtivo, um improdutivo. E eu acho que o mais interessante de aprendizado sobre o ritmo é eu entender que nenhum dos dias vai ser igual, né? Que eu vou ter dias em que as coisas vão fluir, tem dias que as coisas vão dar a sensação de parecer um tanto quanto paradas, mas a gente precisa ter sabedoria, paciência, calma para lidar, né, com essas circunstâncias de ritmo. Às vezes a gente precisa também ter sabedoria para entender que você precisa dar um impulso, né? Ter essa proatividade, ter compromisso com a direção e o movimento que você quer exercer. Eu acho que tudo isso faz diferença. Você precisa ser gentil quando você precisa desacelerar, né? Quando você precisa compreender e absorver de que o tempo das coisas é o tempo de Deus e não o tempo que você estabeleceu para que as coisas acontecessem. Eu acho que, apesar de ser um assunto super simples, daria para a gente falar muito tempo sobre isso, né? Eu estava aqui até um pouco relutante com o tema de hoje, porque a reflexão diz assim: respeitar o nosso ritmo é saber prolongar a nossa vida, né? E eu fiquei pensando como definir, né, um ritmo com sabedoria, porque eu tenho, inclusive, na minha identidade, marcados algumas frases daquelas que a gente ouve quando é criança, que eu sempre fui muito lerda, né, muito devagar. Então, acho que o meu ritmo sempre foi mais desacelerado. Hoje eu já olho para as coisas que eu faço, eu não sou uma pessoa realmente muito rápida de raciocínio, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu tenho a sensação de quase nunca eu paro, né? Eu gosto de me manter em movimento e muitas vezes para mim hoje é difícil perceber que eu preciso desacelerar, porque eu sempre acho que eu poderia, que eu deveria estar fazendo mais, né? Isso tem um quesito forte, assim, de cobrança, inclusive, né, de ir contra aquilo que eu sempre ouvi, sempre precisei lidar, né? Porque ninguém gosta de lidar com o fato de ser lerda, ser devagar, ser sona. Mas é dessa forma como acho que por eu ser um pouco mais calma, mais paciente, né, essa impressão que as pessoas têm, né, da minha pessoa. Hoje eu já me sinto muito mais tranquila, mais à vontade com o meu ritmo de fazer as coisas. Eu sei ah, no que eu sou boa fazendo, né, no que eu sou ágil fazendo, e eu sei aquilo que eu tenho mais dificuldade para administrar. Então, isso me faz lidar com maior sabedoria com relação ao ritmo que eu estabeleço para minha vida. Mas aqui diz sobre você parar, né? Sobre você relaxar e deixar que as coisas aconteçam na ordem certa, né? Porque existe uma sabedoria divina atuando aí no ritmo das coisas acontecerem. E o meu ponto de inflexão aqui com a reflexão do dia de hoje
é de que, apesar de que a gente não pode forçar muito, a gente sempre tem que fazer um mero esforço, porque a gente tem uma tendência de relaxar, né? Ou de desistir, inclusive, no meio do caminho. E eu vejo que com muita sabedoria, Maria e José estão seguindo tão bem, né, o ritmo da viagem. Eu acho que a gente tem que cuidar com o contexto em que as coisas acontecem. Eu acho que eles estão indo super bem para uma grávida de 9 meses, né, em cima de um jumentinho, fazendo um percurso longo, né, de trilhas, de obstáculos, de montanhas, de não ter o conforto necessário. Então, nessa circunstância, é tão importante, né, parar, obedecer essas sensações corporais. Eu mesma, né, essa semana senti efeitos físicos de excesso de movimento, de excesso de ritmo, mas eu acho que não estava tão na minha escolha dizer assim, eu preciso parar, mas eu vou continuar, né? Eu precisei exigir muito de mim num período de tempo, e foi justamente quando eu parei para respirar que eu senti os maiores sintomas de sim, realmente eu estava muito cansada, né? Ainda estou, mas eu acho que é delicado, né, essa questão de você ter sabedoria para seguir o ritmo que se adeque com aquilo que você precisa fazer, a tua motivação, o teu propósito, e não perder, né, totalmente o ritmo. É a mesma coisa quando a gente fala sobre, apesar de Deus estar abençoando, eu preciso fazer minha parte, né? Apesar dele ditar o ritmo, eu não posso esperar que as coisas aconteçam totalmente, né? Baseada no querer dele, né? Baseada no ritmo que ele estabelece. Eu preciso, sim, fazer a minha parte. Então, eu acho que o mais importante é a gente estar de bem com isso, né? De entender que o ritmo e a forma como as coisas vão acontecer não são exatamente como você planejou, como você gostaria que fosse. Deus está ali o tempo todo mediando, né, essa situação, e inclusive eu sinto que ele vê, né, o nosso esforço, que ele valoriza isso, né? E isso ajuda ele decidir o ritmo das coisas. Mas a gente não pode esperar somente que as coisas aconteçam ao querer dele, né? Então, que a gente aprenda, né? Olhar dessa forma, sim, com muita gentileza para o nosso físico, para o nosso emocional, com muita gentileza com o ritmo das pessoas que também estão ao nosso redor, porque invariavelmente, eu acho que eu diria, o ritmo das pessoas que estão ao nosso redor não é o mesmo ritmo que o nosso, e isso eu acho que é um grande aprendizado, e que a gente precisa continuar fazendo a nossa parte, né? Para que Deus abençoe e potencialize o ritmo das coisas que a gente, inclusive, né, pensa assim, meu Deus, né, eu tenho tão pouco tempo, acho que eu não vou conseguir fazer. Muitas vezes a gente se surpreende porque ele dá o jeitinho dele e demonstra que não é só que a gente não precisa forçar e se esforçar, que ele tá fazendo a força dele, né? E é bem isso. Como você tem definido o ritmo da sua vida? Você está feliz com o ritmo que as coisas estão acontecendo na sua vida? Você acha que você está precisando dar um gás nas coisas, ou você está precisando descansar, né? Olhe para isso com muita clareza, muito poder, né, de consciência, para tomar realmente uma decisão sábia com relação ao ritmo da sua vida. Fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço e até amanhã. Com muito carinho, Simone.